presidente, senhores parlamentares, dentro da lógica que foi colocada aqui pelos últimos parlamentares que me antecederam, eu queria lembrar aqui que no dia 31 de janeiro, o Palácio Guanabara emitiu uma nota, divulgou uma nota, segundo a qual a medida, né, ou seja, de não aumentar os preços das passagens de metrô e barcas, estaria condicionada, ou seja, até que completado o ciclo de investimentos nos sistemas de alta capacidade, o usuário possa usufruir do transporte de qualidade que o cidadão do Rio merece. Ou seja, o governo diz, né, que não fará esse reajuste, que não fará esse aumento, até que findo o ciclo de investimentos que ele achava que era necessário fazer para prover os transportes de uma qualidade que o usuário merecia. A pergunta que se faz agora, nesse momento, além de outras que faremos a seguir, do dia 31 de janeiro para hoje, esse ciclo de investimentos já foi concluído e nós podemos afirmar aqui que os transportes do Rio de Janeiro gozam de uma qualidade que agrada à população e que justifiquem esses reajustes? Eu acho que ninguém aqui vai fazer tal afirmativa, porque mesmo aqui, onde a grande maioria das pessoas passam muito longe de um ônibus, de um metrô ou de uma barca, porque temos, né, os carros oficiais aqui, mesmo as pessoas que não utilizam esses transportes sabem, né, e podem afirmar aqui categoricamente, de que não existe essa qualidade, de que os investimentos não dotaram o transporte do Rio de Janeiro daquilo que é necessário para se justificar frente à população esses reajustes. Então, por que o governador, né, de 31 de janeiro ao dia de hoje mudou de ideia e está fazendo esses reajustes? Primeiro, que em 31 de janeiro existia uma conjuntura política que pressionava o governo do Estado a não fazer os reajustes. Existia um temor, dada a conjuntura, né, que era uma conjuntura de mobilizações, era uma conjuntura de questionamentos, era uma conjuntura anterior ao fato trágico que significou a morte do cinegrafista da Rede Bandeirantes de televisão, que veio a falecer mais ou menos uma semana após esse episódio, essa nota do Palácio Guanabara. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem a ver que a avaliação política que o governo do Estado tinha da conjuntura no dia 31 justificava não fazer o reajuste. Existia um temor de fazer o reajuste. Mas a conjuntura, né, pós a morte do cinegrafista e pós a criminalização que foi feita dos movimentos sociais, dos manifestantes, de todas aquelas pessoas, né, que estavam nas manifestações, deram a sensação, né, segundo o que eu acho, o que eu penso, deram a sensação ao governo de que a conjuntura mudou, de que a possibilidade de repressão sobre esses movimentos era maior, de que no imaginário social as pessoas condenavam aquele ato, que condenaram, obviamente, a morte do cinegrafista, mas que isso seria passado, essa condenação seria passada também às manifestações. O que pesquisas recentes da CNT comprovam que não, que as pessoas, obviamente, condenam os atos de violência, mas as pessoas permanecem, mais de 50%, favoráveis a que o povo vá às ruas brigar pelos seus direitos, pelas suas reivindicações. Acontece que esse projeto é mandado para cá e o debate é feito aqui na casa na percepção dessa nova conjuntura, onde o governo acha que é tranquilo fazer o reajuste porque agora mudou, a opinião pública mudou. E aí é dentro dessa lógica que eu queria discutir, porque vários deputados vieram aqui e fizeram o debate, né, econômico, o debate financeiro, que é um debate pertinente, o problema dos contratos, a contradição que existe entre o que está escrito no contrato e aquilo que é a vontade popular. Eu acho que foi a grande tônica que se colocou aqui. Mas essa é uma casa política, essa é uma casa de parlamentares, essa é uma casa de pessoas que, ao votar leis, tem que entender o significado dessas leis no imaginário da nossa população, tem que entender quais consequências as leis que nós votamos aqui podem trazer junto a essa população. E aí eu queria pegar a parte que foi feita aqui agora ao final pela deputada Lucinha
e dizer claramente que a votação dessa lei aqui, dessa resolução, é perigosa. É perigosa para mim? Não, para mim não é perigosa, porque se tiver manifestação contra o aumento das passagens, né, eu vou estar lá também, como eu sei que outros parlamentares aqui vão estar. Mas é perigosa para o governo, porque essa lei aqui, ela é um sinal, ela é uma demonstração de que, apesar de ter saído dos 61% e está agora com menos de 20%, o governo ainda não construiu sensibilidade suficiente para tentar mediações junto à população e setores organizados e à sociedade civil. Quem foi nas ruas nas mobilizações viu que o principal mote, o que deu início às mobilizações de junho, foi a questão dos transportes. E isso não está sanado, pelo contrário, essa ferida está aberta. Essa ferida foi aberta em função da forma como o governo e a imprensa trataram o processo das mobilizações agora nesse último período. Então, sob uma ferida aberta, que se iniciou, tendo como mote a questão dos transportes, o governo chega aqui e apresenta uma proposta de aumento, né, dessas tarifas de barca, de trem, de metrô, sendo que a própria morte do cinegrafista aconteceu numa mobilização que foi às ruas contra o aumento das passagens de ônibus. Então aqui, como mínimo, tem uma cegueira. Aqui é ao contrário do que diz o deputado Brazão. O deputado Brazão, na sua intervenção aqui, colocou: é necessário fazer um orçamento participativo, né? É necessário discutir com o povo. Mas que orçamento, mas que discussão é essa? Que participação é essa? Qual audiência pública foi chamada? Quais os setores sociais que estão lá na rua foram chamados para discutir essa medida? No meio de uma ferida, a gente joga álcool? Então eu queria chamar a atenção aqui do governo, queria chamar a atenção aqui dos parlamentares. É temerária a votação dessa lei. Votar essa lei aqui significa cutucar a onça com vara curta e dizer para o povo que está lá fora, porque se os manifestantes não têm base social na sociedade para ter atos violentos que agridam qualquer pessoa, eles têm o aval da sociedade para se manifestar contra o aumento das passagens. E isso vai se virar contra essa casa, isso vai se virar contra o governo, e isso pode trazer demandas nas ruas e nas mobilizações que levem a novas mortes, que levem a novos problemas que não serão resolvidos com o batalhão de choque, né? Espero eu. Então, não poderia me privar de fazer o debate aqui, não só dos contratos e da questão econômica, mas acho que o debate político, que consequências da aprovação na próxima semana de uma lei como essa pode ter na realidade. Basta ver, né, a postura do jornal Globo, que saiu numa violência contra as mobilizações e contra figuras políticas e depois teve que botar o pé no freio e se retratar. Isso significa alguma coisa. E se esse parlamento, que é uma casa política, uma casa de leis, não tiver a competência para fazer essa análise, realmente nós não merecemos os votos que tivemos para estar aqui. Obrigada, senhor presidente.